enigmático e misterioso, de mocinho a vilão e de vilão a mocinho. Todo fã de One Piece já se perguntou, pelo menos uma vez, será que Shanks é bonzinho? Mais ou menos. Reparem bem comigo, já no começo da obra de One Piece, podemos ver o primeiro personagem a cometer assassinato, e ele é Luke Ho, que faz parte do bando de Shanks. Depois disso, mais pra frente, a gente vê em Elbaf Shanks junto com os gigantes Dory e Brog praticamente finalizando o Kid e sua tripulação. E agora, nesse novo capítulo de One Piece, nós vimos Yasopp destruindo Bartolomeu e a tripulação dele também. Ou seja, será que Shanks é mesmo um vilão? Ou será que ele é mocinho? Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e esse capítulo tá incrível. Afinal de contas, tivemos possíveis mortes acontecendo e um personagem que todo mundo achava que estava morto retornando para mostrar que ele é casca grossa e não morre facilmente. Então, antes que eu comece a narrar todo o capítulo aqui para vocês, já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso nos ajuda bastante. Além disso, se puder, hypa o vídeo aí também, porque isso faz com que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. De todo modo, agora vem com o pai e bora para o vídeo. O título do capítulo 1126 de One Piece é Compensação. Na capa, vemos que a história de capa de Yamato continua. A peregrinação substituta da colheita dourada de Yamato, Criança Ogro, volume 14. Vemos uma imagem de Yamato comendo soba e a seguinte frase aparecendo: ouvi em uma loja de soba que jovens garotas de Kuri estão desaparecidas. E o legal dessas histórias de capa de Yamato é que agora a gente pode ver que ela realmente está vivendo uma aventura. Afinal de contas, no capítulo passado a gente viu uma pessoa tentando sequestrar alguém diante de Yamato. E agora a gente está vendo que os funcionários da loja de soba acabaram sequestrados por alguma pessoa. E eu quero muito saber se essa pessoa vai ser alguém que a gente já conhece, que fazia parte talvez do bando de Kaido, ou se vai ser algum personagem novo. Vamos ver o que vem por aí e quem sabe a gente até teoriza e tenta identificar quem pode ser essa pessoa, se era alguém realmente do bando de Kaido ou quem sabe algum conhecido de Orochi que continua vivo. Só não pode ser o lazarento do Kanjuro. Essas cenas de Bonnie com Kuma acabam ficando um tanto intrigantes, principalmente porque Kuma sorriu, e isso dá a entender de que ele acabou recuperando as suas memórias. Porém, temos que nos lembrar de que foi Bonnie que absorveu as memórias de Kuma lá em Egghead. Então, será que tem alguma maneira de Kuma conseguir recuperar essas memórias? Eu acredito que se Bonnie desse uma ordem para Bartolomeu Kuma tirar as memórias que eram suas para repor nele novamente, talvez ele consiga essa façanha. Mas, como o Kuma está bastante desgastado, ele está bastante destruído e provavelmente não tem força nem para falar, então eu acredito que Bonnie não deu tal ordem ainda. Mas, se eles se encontrarem com os revolucionários, tem tudo para que isso aconteça e Bartolomeu Kuma acabe recuperando as suas memórias novamente. O capítulo começa na página 2, onde a nota inicial do editor diz assim: os gigantes contam uma história. Kashi e Oimo contam aos Chapéus de Palha que após sua separação em Water 7, eles foram para Little Garden para ver como seus chefes estavam. Luffy diz: bem, isso já acontece há 100 anos, é claro que vocês gostariam de saber. Bem, isso já acontece há 100 anos, é claro que vocês gostariam de saber. Quando Oimo e Kashi chegaram lá, seus chefes, sem armas em mãos, estavam lutando apenas com os punhos. Na página 3, vemos Brog rindo. Gabababababa. E Luffy fala: hein? Por quê? Dory também ri e diz: gá. Por algum motivo, quebrou. Um gigante fala: você realmente acha que um desses dois caras fortes vai morrer só numa briga? Como a luta só seria decidida pela morte, Kashi e Oimo os detiveram e eles retornaram a Elbaf para conseguir novas armas. Nami diz: você disse que voltou para pegar armas, então isso significa que vocês vão continuar a lutar? Dory e Brog respondem juntos: claro! Nami diz: inacreditável!
Usopp fala: Ei, Nami, você não aprendeu nada em Little Garden? Luffy diz: Isso mesmo, diga a ela, Usopp. Vemos Sanji falando: Esse saque é bem forte. Um gigante responde: Este é absinto, um saque também conhecido como a fada verde. Ela pode causar alucinações. Tome cuidado. Gá. Uma coisa que eu achei legal aí foi que nem Dory nem Brog contaram como suas armas acabaram se quebrando. Afinal de contas, o último golpe que eles deram com elas foi naquele peixe gigante que estava diante dos Chapéus de Palha quando eles estavam saindo da ilha de Little Garden. Na página 4, os Chapéus de Palha e os gigantes ainda estão festejando. Vemos Bonnie abraçada com seu pai enquanto ela fala: Finalmente vimos juntos. O horizonte. Vemos também que Kuma tem um sorriso no seu rosto. Na página 5 é revelado que há mais de um mês atrás, na ilha Galter, no Novo Mundo, um incidente aconteceu. O pirata Bartolomeu, o canibal, em um dos territórios do Imperador Ruivo, queimou sua bandeira pirata hasteada na cidade e manchou a honra do Yonkou. Vemos que nesse momento Shanks está conversando com Bartô. Ele diz: Ora, se eu perdoar, as ilhas e os outros piratas aos quais eu empresto minhas bandeiras perderão a confiança em mim e colocará meus amigos em perigo. Bartô responde: Sim, eu entendo. Você está completamente certo. Na página 6, Bartô está se desculpando com o Shanks. Ele diz que fez algo ruim para a cidade sem pensar. Rongo então entrega um veneno para Bartolomeu, dizendo: Este é um veneno fatal. Faça ao Luffy do Chapéu de Palha beber isso em um mês. Com dor intensa, ele vai sangrar por todo o corpo e morrer. Ele deve assumir a responsabilidade por seus subordinados. Na página 7, vemos que Bartolomeu pega o veneno com a boca e o bebe. Gambia e os outros da tripulação de Bartolomeu começam a gritar: chefe, por favor, pare! Você vai morrer! Você vai sangrar todo o corpo e morrer! Bartô começa a chorar enquanto diz: Isso é o melhor para fazer. Trocando copos de saquê e carregando a bandeira do Luffy Senpai, fizemos tudo isso sozinhos. É por isso que o Luffy Senpai não tem relação com nada disso. E eu quero que você mantenha esse assunto em segredo, porque eu não quero desperdiçar nem um segundo do tempo precioso do Luffy Senpai com alguém como eu. Essa história vai simplesmente se resumir a delinquentes desafiando um Yonkou por conta própria e sendo mortos em troca, nada mais. Na minha humilde opinião, Bartolomeu gabaritou nessa prova agora. Afinal de contas, Rongo tentou fazer um teste ali, entregando um veneno, digamos assim, para Bartolomeu entregar para Luffy, e ele simplesmente foi lá e bebeu, mostrando que ele é extremamente leal ao Chapéu de Palha. Ou seja, Bartolomeu está entrando cada vez no top melhores personagens de One Piece. Na página 8, Bartolomeu continua: Até eu queria ver o momento em que o Luffy Senpai se tornará o rei dos piratas. Porque eu sou um idiota, eu errei. Droga, por favor, cuide da minha tripulação depois disso. Gambia chorando fala: Chefe! Bartô então diz: Adeus, minha tripulação. Vemos então que nesse momento Shanks e sua tripulação vão embora e deixa Bartolomeu sozinho. Bartô, sem entender, diz: Eles nos deixaram sair? Vamos sair daqui! Gambia fala: Então se isso não era veneno, para começar, eles não estavam tentando matar o Luffy Senpai? Bartô responde: Eu pensei que ele era um cara assustador, sendo um imperador e tudo mais, mas ele é inesperadamente gentil. Na página 9, vemos que no navio de Shanks, Ben Beckman vai até o Ruivo e fala: Por que você está sorrindo aí, chefe? E Shanks responde: Bem, é que estou feliz. Pensar que o Luffy está sendo considerado tanto assim. E a Sop aparece diante dos dois e fala: Ei, chefe, por favor, afaste-se. Uma transgressão é uma transgressão. E a Sop mira no navio Going Luffy Senpai e o explode com um tiro. A seguinte frase do narrador então aparece: Em mar aberto, perto das costas da ilha Galter, a tripulação pirata e o navio de Bartolomeu afundaram no mar. Seus destinos desconhecidos.
e a treta foi instalada. Afinal de contas, Yasopp, sem dó e nem piedade, foi lá e explodiu o navio de Bartolomeu junto com ele e sua tripulação. Então será que veremos, quem sabe, um confronto acontecendo de Luffy contra Shanks por causa disso? Afinal de contas, esse seria um bom pretexto para rolar uma batalha entre os Piratas do Ruivo contra os Chapéus de Palha. Porém, por mais que isso possa acontecer, eu ainda acredito que Bartolomeu, junto com sua tripulação, continuaram vivos de alguma forma. Eu só fico imaginando que Yasopp usou o Haki da Observação e preveu que Bartolomeu ainda tentaria atacar a tripulação do Ruivo. Porém, galera, se isso não aconteceu, Yasopp de fato é um dos personagens mais arrombados de One Piece. Até porque a gente não pode deixar de lembrar que ele já tinha abandonado Usopp e sua mãe. Depois disso, a mãe de Usopp morreu e Yasopp simplesmente foi comprar cigarro e não estava nem aí para voltar para cuidar de seu filho, que era apenas uma criança. Outra coisa que eu fico me perguntando é, por que Shanks não falou para Bartolomeu que ele é amigo de Luffy? Eu só consigo deduzir o seguinte: como Shanks tem uma determinada ligação com o governo mundial, então é melhor ele esconder esse fato e fazer de conta de que ele não tem laço nenhum com o Luffy. Tanto é que vocês devem se lembrar da cena de Ace se encontrando com o Shanks. Reparem que Shanks não falou nada para Ace a respeito de Luffy. Foi Ace que já chegou se apresentando e falando que queria conhecer a pessoa que tinha salvado o seu irmãozinho. Isso me leva a acreditar que Yasopp simplesmente destruiu o navio de Bartolomeu para poder mostrar de que ele realmente está contra Luffy, pelo menos como fingimento. Mas resta saber, né? Sempre vai ficar essa dúvida: Shanks é vilão ou Shanks não é? Na página 10, a cena muda para a ilha pirata Hashinozu. Tite está furioso com Pizarro enquanto diz: "O que diabos aconteceu aqui enquanto eu estava fora, Pizarro?" Pizarro então fala: "Bem, sobre isso?" Tite continua: "Você deve ter ouvido, certo? O mundo está finalmente começando a se mover. Os poneglifos não são mais apenas de conhecimento comum no submundo. Em outras palavras, será uma disputa de pedra entre meus colegas imperadores. O governo e os fuzileiros navais também se envolverão. Eles não vão simplesmente nos ignorar e deixar as coisas acontecerem do nosso jeito. É aí que o nosso cartão, Kobe, se torna necessário. E você o deixou escapar." Pizarro então diz: Sinto muito, Tite. Por favor, ouça minha história primeiro. Eles soltaram Moria." Na página 11, Tite fala: "Você deixou Moria escapar também?" Vemos São One Wolf carregando alguns materiais para ajudar na construção da ilha depois que Garp fez um estrago por lá. Porém, devido ao tamanho de Wolf, ele acaba quebrando mais coisas do que ajudando. Então, vemos ele falando assim: onde essa loja ficava mesmo? Um dos piratas então diz: "Ei, fica um pouco mais para a esquerda. Você está destruindo os prédios com sua bunda." Outros piratas começam a falar: "Comodoro, estamos sempre preparados a qualquer momento. Aquele que obterá o One Piece certamente será você. Barba Negra, por favor, mostre-nos como você tomará o mundo." Nas páginas 12 e 13, vemos Tite falando: "Zia! A moral está subindo. Temos que usar isso a nosso favor. Então, deixe-me ouvir mais uma vez, cuzão. Kobe escapou, mas..." Kuzan então fala: "Sim, mas capturamos o Garp." Tite ri e diz: "Zia! Isso é muito melhor." Pizarro fala: "Você vê, Tite, o valor acabou de subir." Kuzan diz: "Para ser exato, eu pretendia matá-lo, mas ele sobreviveu." Tite fala: "Esse é um feito espantoso, cuzão. Quem mais poderia detê-lo derrotando?" Kuzan responde: "Não é bem assim. Nós mal o derrotamos, mesmo com todos nós nos unindo." Bugs diz: "Ei, capitão, os eventos estão a nosso favor. Ui, ho, 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 ho." Vemos Pudim ao lado de Barba Negra, enquanto ele fala: "Também colocamos as mãos na garota de 3 olhos. Ei, entre em contato com Lafitte agora."
E aqui temos alguns pontos legais. Primeiro, que Garp continua vivo, e agora fica claro que ele não enfrentou apenas a Aokiji. Ou seja, no momento em que o navio da SWORD estava tomando distância da ilha de Hashinozu, Garp estava enfrentando não só a Aokiji, como também os outros piratas que estavam dentro da ilha de Hashinozu. Ou seja, Garp é mesmo casca grossa, não é à toa que ele conseguiu invadir Hashinozu. Além disso, fica subentendido que Kuzan usou em Garp o mesmo golpe que ele tinha usado em Jaguar de Sal lá em Ohara para congelá-lo. Por isso, Garp continuou vivo. Na página 14, a cena muda para a filial principal da empresa Umiti Shipping. Lafitte está por lá e entra em contato com Barba Negra dizendo: "Sim, Comodoro." Tite fala: "O que está acontecendo com os revolucionários?" Lafitte diz: "As táticas de fome dos revolucionários são sérias e eles continuam destruindo as bôndolas na Redline, especialmente durante o transporte de alimentos, e por isso ela não se moverá 100%. Além disso, existe a sabotagem de suprimentos de alimentos vindos de outras nações, e mesmo a comida que os fuzileiros navais conseguiram garantir não significará nada enquanto as bôndolas estiverem em colapso. Seria completamente sem precedentes na história se houvesse dragões celestiais morrendo de fome. É bem interessante, né?" Tite ri e diz: "Zia! Pare de se divertir e comece os preparativos." Lafitte também ri e fala: Fu. Mas é claro." Agora, falando com relação ao paradeiro de Lafitte, é revelado que ele está de olho nas façanhas do exército revolucionário, principalmente relacionados aos Tenryubitos. E isso me faz acreditar na seguinte possibilidade: Barba Negra deve estar tentando invadir Mary Joyce de alguma forma para conseguir algum objetivo. E para isso, ele já tem Catarina Devon, que tocou em Saturno e agora pode assumir a forma dele. Provavelmente, nem todos os Tenryubitos e os soldados saberão que Saturno morreu. Com isso, Catarina Devon vai conseguir ter um determinado acesso para invadir Mary Joyce e quem sabe até mesmo o Castelo Pangeia. Dessa forma, ela poderia levar junto com ela Marshall the Tite. Eu ainda tenho uma teoria de que Barba Negra, de alguma forma, vai conseguir roubar os poderes de Musama e vai se tornar o vilão final de One Piece. Na página 15, vemos que Caribou, Devon e Van Algu também chegam a Hashinozu, e Devon entra em contato com o pessoal e diz: "Pizarro, nós já chegamos." Pizarro então fala: "Devon?" E Catarina diz: "Puxe-nos para cima, querido." Pizarro fala: Sério? A entrada no porto está ficando muito incômoda. Estou ferido aqui, sabia?" Caribou fala: "Ah, isso é ruim. Esse cara é uma má notícia. Estou sendo puxado por um monstro. Grande irmã, por favor, façam alguma coisa." Devon fala: "Ei, pare de fazer barulho." Pizarro diz: "Então vocês trouxeram essa pessoa em questão?" E Van Algu responde: "Sim." O detalhe que fica agora é, com Caribou revelando todas as informações que ele tem para Barba Negra, será que o próprio Marshall the Tite vai para o ano ou ele vai mandar outra pessoa tentar buscar Pluton? Eu falo isso porque há algumas possibilidades que podem acontecer. Primeiro, Barba Negra ou alguém de sua tripulação pode ir buscar Pluton e vai chegar lá, não vão encontrar Yamato, afinal de contas, Yamato está vivendo a sua aventura e aí eles podem pegar Pluton com mais facilidade e escapar de Wano, ou então eles vão se encontrar com Yamato e a partir daí uma batalha entre eles vai acontecer. E eu já digo logo, se não for alguém poderoso do nível de Tite ou de Aokiji, com certeza Yamato vai sair vitoriosa. Não é à toa que ela tem uma Akuma no Mi Zoan mítica muito apelona com poderes de gelo. Ela também enfrentou o próprio Kaido, conseguindo segurá-lo por muito tempo, por mais que muitos acreditem que Kaido não tenha lutado para valer tentando matá-la. E o outro ponto foi que ela conseguiu alcançar a mesma velocidade de Luffy usando Gear 4 no modo Snake Man. Ou seja, Yamato é forte, inteligente e rápida. Se for alguém do bando de Barba Negra que não esteja nem perto desse nível, com certeza vai acabar apanhando. Porém, existe a última questão. Yamato pode simplesmente acabar de viver a sua aventura, pegar Pluton e sair de dentro de Wano para ir se encontrar com Luffy.
Ou seja, sem querer, ela pode acabar dando um nó tático em Barba Negra, pois quando ele chegar em 1 ano, ela já vai ter saído. Na página 16, vemos que se passaram 2 dias após a partida de Egghead. Porém, mesmo com o navio dos piratas gigantes, o grande Eric os transportando, há uma razão para eles ainda não terem chegado a Elbaf. Brog diz: como isso pode acontecer? E Dory fala: fiquei bêbado, fui dormir e acordei. Brook o interrompe e diz: o Sunny se foi, não está em nenhum lugar. Os gigantes falam: nós temos que encontrá-los, nesse ritmo não podemos retornar para Elbaf. Robin diz: será que foi comido por um peixe? E Frank responde: bem, não posso negar essa possibilidade, porque aqui os peixes são enormes. Mas por favor, pare com isso, Robin. Onde você foi? Luffy! Na página 17, uma pessoa desconhecida diz: Nami, ei, acorde. Então, é mostrado Nami despertando em um local com algumas peças que parecem ser de Lego aparecendo à sua volta. Além disso, ela está vestindo uma roupa no estilo viking, o que significa que alguém deve ter trocado a roupa dela. Nami, ainda despertando, diz: ai, acho que bebi demais. Em seguida, ela fica surpresa ao perceber que ela está em um local desconhecido e fala: hein? Na nota final do editor, vemos a seguinte mensagem: onde fica esse lugar? Uma premonição para uma nova aventura. Simplesmente o Sunny sumiu, Nami acabou aparecendo em um quarto feito de Lego, vestida com roupa de viking. Mas o que aconteceu aí? Eu comecei a pensar da seguinte forma: os gigantes Dory e Brog tinham mencionado que aquela bebida que eles estavam tomando causava alucinações porque era muito forte. Não que Nami esteja alucinando, mas naquele momento de bebedeira, pode ser que alguém tenha conseguido pegar o navio Sunny e fez com que ele saísse de perto do navio de Elbaf sem que ninguém percebesse. Afinal de contas, estava todo mundo em água. Mas quem seria essa pessoa? Eu pensei na possibilidade de ser aquele pequeno gigante que estava ao lado de Shanks, que queria entrar para a sua tripulação. Afinal de contas, pelo fato dele ser uma criança, teria uma explicação relacionada àqueles Legos que apareceram. Mas, caso não seja ele, outras pessoas vêm teorizando com várias questões diferentes. Por exemplo, poderia ser Chique, o Leão Dourado. Afinal de contas, no filme onde ele aparece, ele demonstrou muito interesse em Nami porque ela era uma excelente navegadora. Outra possibilidade interessante é que pode ter sido o gigante Loki que sequestrou Nami porque ele quer se casar com ela. E isso faria um paralelo muito legal com o Thriller Bark, porque, como vocês devem se lembrar, Nami acabou fazendo uma amizade muito grande com Lola. E Lola era prometida para Loki. Então seria muito legal ver Lola aparecendo por aí agora e conseguindo salvar Nami e quem sabe até mesmo se casando com Loki. Afinal de contas, Lola, ela só não se casou com Loki na época porque ela queria viver uma aventura, ela queria ser uma pirata. Então seria muito interessante ela acabar se casando com Loki, principalmente porque lá em Thriller Bark a gente viu ela se desesperando várias vezes, querendo arranjar alguém para casar. De todo modo, ainda existem várias teorias. Algumas pessoas dizem que pode ser o homem da cicatriz de queimadura, que quem sabe usou um redemoinho para poder sugar um navio Sunny e assim tirar ele de perto do navio de Elbaf. Outras pessoas acreditam que pode ser Scopper Gaban. Tem gente que acredita que pode até ser mesmo Saul. Mas vai saber o que Oda vai trazer para nós nos próximos capítulos. E para finalizar, galera, uma boa notícia. Afinal de contas, não haverá pausa na semana que vem. Ou seja, teremos o total de 3 capítulos consecutivos. Então, provavelmente, daqui para segunda ou terça-feira, já deverão começar a sair os primeiros spoilers. Por isso, fiquem aí ligados para não perder. Dito isso, por enquanto, isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.